Vamos lá para mais um anime das primeiras impressões de abril de 2024 com Windbreakers, o Quebradores de Vento. Eu sou o Thunder e finalmente fizeram o Tokyo Rebeldes com produção. O bom Tokyo Rebeldes. Porque aqui a gente tem o Sakura. É Sakura, não é o nome dele? É Sakura. Que ele tem um sério problema crônico de maniqueísmo. Muito crônico, eu acho que é uma doença, talvez. Não é maniqueísmo. Não é maniqueísmo, não? Não. É um problema muito sério chamado japonês odeia qualquer coisa que não tenha só cabelo preto. Ok, justo. Beleza. Ele se muda pra uma cidade, a cidade de... Não é de Bofuri. Bofurim é a galera. É uma cidade aí que tem Acho que não falaram o nome da cidade, não, hein? Pro distrito de Yakuza, mano. Isso, essencialmente. E aqui, basicamente, nesse ambiente, os valentões da escola local, eles defendem o local dos outros valentões da escola que não é do local, né? Então, basicamente, é uma briga de gangue, mas que eles, por morar ali, protegem o lugar, porque provavelmente o conceito de polícia nesse mundo não existe, né? Então, não existe qualquer coisa do tipo. Faz mais sentido do que parece, porque polícia no Japão é bush. Muito bush. Pois é. E, essencialmente, ele tendo uma crise enorme de maniqueísmo, onde ele acha que porque ele é diferente, ele tem esse cabelinho dividido, ele tem heterofobia nos olhos, ele acha que todo mundo tem que odiar ele, né? Aí quando o pessoal fala, nossa, não, a gente não odeia você não, cara, você é legal, você até ajudou a mulher ali da barraca de comida, você ajudou o tio que esqueceu a bolsinha, né? Tem outra galera ali que é da cidade que gosta dos delinquentes locais que protegem o local. Não, a gente não odeia você. Fala, não, eu quero que você me odeie. E fica nessa conversa. Cara, e pior que essa conversa é uma conversa que faz muito sentido lá. Uhum. Porque de fato, realmente, eles têm esse problema. Eu acho que hoje em dia tá mais de boa, mas antigamente era muito difícil de aceitar pessoas com cabelo de cor diferente, ou até o caso de estrangeiro, que ainda é um problema no Japão. Uhum. E, tipo, esse é o tipo de coisa que é um conflito que faz sentido. E eu gosto principalmente porque a primeira cena molda muito isso. O problema dele é esse. Ele só tem um visual diferente, mas ele é uma boa pessoa. O problema é que, só por conta do visual, ele já é extremamente julgado. E numa sociedade muito tradicional, é natural se esperar que todo mundo odeie ele. Uhum. Qual que é o problema? Ele só tem isso. E o pior, ele só tem isso porque ele quer. Porque quando ele tá na dinâmica com a garçonete lá, ele começa a demonstrar outras dinâmicas, mesmo que seja mais de comédia, mas que pelo menos demonstra, ele é tímido, ele tem problema social, mas ele ainda consegue manter uma conversa. Então, tem um mínimo de dinâmica que você pode trabalhar e que não torna ele completamente unidimensional e desinteressante. Ele é só unidimensional. Porque eles só trabalham essa questão do visual dele. E beleza, agora, felizmente, o primeiro episódio termina com ele notando que ele não precisa se preocupar só com isso. Eu espero também que melhore, porque para um primeiro episódio, ok, funciona, é direto ao ponto até certo ponto e tem muita porrada. O problema é mais pra frente. Uhum. Pois é. Como o Rafa falou, né, aí, eu discordo bastante do Renan, tá ligado? O Renan, ele tá pros caralho. Claramente, já deu pra notar, né? Já tem uns review aí que esse cara tá pros caralho, entendeu? Mas conta mesmo, conta mesmo essa parte, né, que aparentemente ele sofreu muito bullying e isso gerou um trauma, né, baseado na aparência dele. Tanto é que no finalzinho do episódio, vê que ele não consegue nem encarar as pessoas, pô, isso é muito bacana, tá ligado? Achei um detalhe a mais, entendeu, na obra. Só que também é como o Rafa falou, não dá pra ficar 3 episódios nisso, entendeu? Vamos fechar em 2? 2 já é um número bacana, tá ligado? Pra tu entender que nem todo mundo é pau no cu, tá ligado? Nem todo mundo vai te discriminar pela tua aparência, entendeu? Acho que daqui 2 episódios dá pra tu colocar isso na mente e aí tu foca o que dá na tua frente, entendeu?
Inclusive, alguns desses detalhes a mais que você comentou, tem até na cena de comédia, que são outra dinâmica. Então, pô, dá pra você fazer um pouquinho mais, não fica preso só nisso, não, pelo amor de Deus. E ele se sabotou um pouquinho nisso, porque tirando a sequência de porrada, muito do episódio é editado só por isso, sabe? É como se ele não quisesse mudar de disco, e ele pode mudar de disco. Ele pode desenvolver mais aspectos dos problemas sociais desse personagem, que é um conflito inicial bom, só que vai ficar com a vitrola riscada até quanto? Não sei. Aí é o exercício de futurologia. Até porque pela sinopse ele falou, não, aí ele não vai querer ser bonzinho, ele vai querer ser malvadão. Aí eu não sei pra onde ele vai querer ir. Pelo primeiro episódio, o único lugar que ele foi é rodar pneu na areia do maniqueísmo. Ok, estabeleceu múltiplas vezes, agora eu quero saber daqui pra frente. Dito isso, que isso é um problema do roteiro, porque visualmente ele sabe, a direção tem ideia do que ele precisa fazer, de como mostrar isso. O problema é que o roteiro te introduz esquipando o problema dele, e aí a montagem visual brilha. Mas assim, a forma como é estruturado, de simplesmente esquipar todo o passado dele, no sentido a mostrar flashbacks de situações que ele passa, mesmo com uma excelente montagem visual, não é um elemento tão empático do que você presenciar isso nu e cru e digerir com silêncio. Ali, o pós não tem tanto impacto. Então, quando o personagem chega e tem dinâmicas de diálogo e a direção sabe trabalhar isso, você não tem um elemento empático tão próximo do personagem pra entender as dificuldades dele além da direção, porque a direção tá te contando isso, mas aquela coisa, você tá me falando que ele tem, mas eu não vi. E quando eu vi era um flashback que a montagem visual tentava falar muito, mas ainda não era o suficiente. Então assim, pra ele bater nessa tecla e fomentar essa trama no primeiro episódio em cima somente disso, ele teria que me dar mais contexto pra mim sentir empatia, pra mim entender que a gravidade era tão grande que ele não consegue dialogar com uma pessoa. Assim, a direção tenta muito porque ele coloca diversas perspectivas e coloca as dificuldades do personagem. Então, independente se é piada, se é um momento mais sério, o personagem ele reflete essa perspectiva por conta do trabalho de direção. O trabalho do texto, ele não é tão bem calcado nesse sentido, porque não transpassa pra gente esse sentimento. E é aquela coisa, se a gente não viu, você vai ter que me mostrar, ou você vai ter que me contar. Se você me mostrar, beleza. Mas mostrar quanto? Ah, o flashback do jeito que foi feito, aquilo ali é empatia suficiente para sustentar toda a temática do episódio e sustentar os conflitos que ele teve aqui e que foi, assim, colocado no primeiro plano ad infinito. Então, assim, eu acho que foi desproporcional justamente por isso. A introdução do personagem e a forma como a gente criou empatia por ele não foi calcada nisso, porque quando isso foi para primeiro plano, foi literalmente o cara babaca falando, olha o cabelo dele como ele é, tarará. Então, assim, isso é tão caricato que não faz que a gente tenha um nível de empatia, porque a gente não enxerga verossemelhança. Se a gente enxergasse verossemelhança no conflito, a gente teria mais empatia pelo personagem e provavelmente funcionaria melhor. Por isso que eu falo que é um aspecto de roteiro. Se fosse um conflito diferente, um conflito mais voltado não pro lado dele de, vou bater em todo mundo, mas por um personagem que fosse mais neutro e não o cara babaca, provavelmente a gente sentiria mais empatia. Mas como é o cara babaca, a gente fala, pô, isso daí é da personalidade dele. E aí não agrega tanta empatia. Então por isso que eu falo que no final, ele é mais por questão de roteiro, porque a direção estava muito bem alinhada com a perspectiva, principalmente com o take de POV dele olhando pra baixo. E a Gartinete falando, levanta a cabeça e olha pra mim. Então, tipo, isso é uma direção bem alinhada. Mas o roteiro não estava alinhado o suficiente pra sustentar tudo que a direção queria passar e levando isso pra frente. Eu até fico um pouco triste, cara, porque é um outro trabalho do Akai na direção e, cara, comparado a Fate Go Babilônia, não só eu sinto que ele tá com muito mais liberdade pra fazer alguns takes mais interessantes, principalmente de perspectiva de personagem, como eu sinto que ele melhorou bastante. Porque ela sempre tinha muito problema, ou de que ele tava preso a algum problema, tipo direção de áudio, ou ele não sabia conduzir coisas que não fossem só ação, e ações muito longas também eram um problema. Aqui a gente teve bastante momento de ação contínuo na segunda metade, cenas um pouco mais diferentes para tentar mostrar empatia, mesmo que
a série não conseguia se aproveitar tão bem disso porque não tem uma variedade temática ou mais ingredientes para fazer isso ter sentido. Pelo menos ele conseguia criar cenas um pouco melhores para beleza, é caricato, mas vamos tentar passar muito do que como o personagem tá nessa situação, e isso já me deu um pouco mais de ponto positivo. Uhum. Assim, aqui o roteiro tomou gap. Porque o que a produção fez é brincadeira. Aqui é simples assim. Inclusive, quem diria, um anime de delinquente que tem uma boa produção e já torna o roteiro medíocre pra baixo algo mais interessante. Quem diria, né, Tokyo Revengers? Pois é, tanto que assim, o que tava em primeiro plano, eu falei, ok, você tá contando com um reforço assombroso que você quer contar, mas eu vejo muito valor nesse tipo de aspecto, quando você tem uma boa produção, nesse subtexto. Uma coisa bem legal no começo, quando ele ajuda a garota que tá sendo atacada e tal, e ela oferece comida, ela oferece um lugar pra ele ficar aquele momento, é muito interessante porque você tá já começando a endossar o que é esse contexto de mundo, o que é esse lugar, que eles tratam bem esses adolescentes e esses delinquentes que ajudam a cidade. Pra eles não é alienígena o fato dele ter feito o que fez. Eles gostam desses protetores e isso começa a já criar essa ambientação e palpar toda essa sequência. Porque ele utiliza muito menos de conveniência pra fazer isso. Ele já estabelece que existe esse valor nesse lugar. E é muito mais interessante. Então, eu comecei a brincar de ficar olhando muito mais ao redor do que o texto tava me gritando de meu Deus do céu, eles não tão puto comigo, eles não tão bravo comigo, eles não tão achando que eu sou um cara estranho porque meu cabelo é dividido e eu tenho heterocromia. Então eu falei, tá, beleza, depois que você reforçou isso pela 4ª vez, deixa eu ver o que mais você tem a me apresentar, porque essa direção, porque esse storyboard, essa produção em geral está funcionando muito bem. E tem coisas legais no subtexto, mas eu também não acho que é o carro-chefe da história. O que eles mostraram que foi, de longe, a melhor coisa daqui, foi a sequência de ação. Então eu quero ver se isso vai ser mantido, se isso vai conduzir a história, e a história vai ter bastante de momentos de ação, de porrada, e que o roteiro não atrapalhe o que eles querem fazer aqui. Não que eu acho que o roteiro é ruim, de fato, não, muito pelo contrário. Só ele é um pouco redundante. Parece que ele não bota tanta fé no taco e ele precisa ficar reforçando aqui e falar, então, você não entendeu? Olha, o meu personagem, esse é o conflito dele. Tá, beleza, eu já entendi pela 5ª vez. Não, vamos seguir? Novo, o pior é justamente que ele bota uma situação onde isso não é o ponto de importância, mas isso é a causa de como o personagem é. Sim. Então, uma cena de comédia, ainda é uma cena de comédia boba, sim, só que a forma como ele tá sendo colocado, com muito mais passivo, até sendo o grande tsum-tsum da parada, acaba justificando pela situação que ele passou. Só que foi como você falou, parece que daí ele não tem confiança de fazer outras coisas e, na dúvida, volta pro problema. Mas a gente, beleza, já viu o problema, cara. Pois é. Ainda mais que, de novo, a primeira cena é mais do que o suficiente pra você olhar e falar, tá bom, entendi qual é o problema. Uhum, pois é. Das duas, ou você constrói, dá mais tempo pra tu digerir e entender que aquilo é muito grave, muito pesado, e aí faz sentido tu ficar reverberando aos 4 ventos e que de fato aquilo é complicado de lidar, ou você faz o inverso, apresenta, introduz o problema e desenvolve em cima disso, mas não pautando isso a cada 5 minutos. Ou a cada 5 segundos. Pois é. Bem, ainda assim, eu acho que pelo que ele quer fazer, que é o Battle Shonen de delinquente, ele tá indo muito bem. Inclusive, pra quem procura esse tipo de anime, tá indo muito bem essa estreia. Eu espero que ele continue tendo uma boa produção. A Steph é muito boa. E ele tem como gerar mais frutos. Não o tomate, porque eu não quero saber o que o tomate tem a ver aqui. Eu definitivamente tô traumatizado com tomate. Mas, enfim. Da onde você traumatizou com tomate? Você não quer saber. Você não quer saber. Tá você é feliz em não saber. Esse aqui é uma raridade, né?
Porque acompanhar anime de porradaria de gangue pela produção é uma raridade. Né? Pois é. Não sei se eu vou acompanhar, mas tá lá na minha lista. Se sobrar uns espacinhos, acho que eu vou acabar dando no Dali aqui. Vamos ver se pra onde ele vai. Mas é isso. Windbreakers, se vocês gostaram do vídeo, deixa seu joinha, compartilha com todo mundo. Se você é novo, se inscreve no canal, porque a gente está tentando se propor a fazer todas as primeiras impressões dos novos animes dessa temporada, assim como a gente já faz há tanto tempo. Então sim, vai ter vídeo todo dia, o mês inteiro. É muita estreia, mais de 30 e poucas estreias, é coisa pra caramba. Então convido vocês a acompanhar o nosso trabalho e também, se vocês puderem, dá uma passadinha lá na live. A gente faz de segunda a sábado a partir das 2 da tarde lá na Twitch, onde a gente grava, onde a gente assiste os animes e faz muitas outras coisas. Estamos lá quase todo dia, mais de 8 horas por dia de live. A gente tá por lá, só confira o nosso trabalho. Vamos ficando por aqui, um bom anime, até o próximo.